Paz e graça, meus irmãos. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação aqui, é, através de um versículo que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Interessante, né? Se a gente analisar quem está falando isso daqui, é nada mais, nada menos que Salomão, o homem mais sábio, né, que já passou pela terra, vamos dizer assim. Salomão, né, é, segundo a história, né, teve bastante sabedoria, né, teve bastante riqueza, teve bastante honra, a tal ponto da rainha, né, a rainha de Sabá, vir tomar conselho com Abraão com Salomão e vim ver, né, com seus próprios olhos, eu vi a sabedoria, sobre a sabedoria de Salomão, eu vi o que ele tinha para dizer, né? E a gente analisa a história de Salomão, a sabedoria trouxe para ele muitas coisas boas, né? Um exemplo, ele se tornou muito rico, ele se tornou muito honrado por causa da sabedoria, ele teve muitas mulheres e conseguia administrar. Salomão, por exemplo, ele não guerreava, ele fazia aliança ali com as famílias, né, para poder expandir o reino, né. Então Salomão foi o único rei assim que não guerreou para expandir. E, através da sabedoria ele conseguiu ali fazer as alianças certas e ter um reino poderoso, ter um reino forte, né, e ter um reino muito rico, muito cheio de ouro, muito cheio de prata, assim, né? E a gente vê que realmente Salomão foi muito sábio, teve à sua disposição realmente muita inteligência, muita sabedoria, muito conhecimento, né? Tanto que a gente vê que ele teve uma história assim bacana, né? Diante de Deus, né? Até um determinado momento. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, e voltando, né, para esse versículo aqui, por que Salomão diz isso, né? Por que Salomão ali, no final da sua vida, ali no livro de Eclesiastes, né, que ele já traz a Bíblia diz ali no próprio livro de Eclesiastes, ele já traz uma reflexão sobre o tempo, né? Já respeitando o tempo, isso leva a entender que ele já tinha vivido vários tempos, então ele escreve sobre isso, né? Em Eclesiastes fala: lança o seu pão sobre as águas também, fala sobre você plantar, sobre você fazer o processo ali de plantio, fazer o processo, né, de você jogar ali algo, para depois de muitos dias você achar que essa é a palavra. Mas a gente vê que nesse versículo específico, eu acredito, né, que ele faz uma reflexão de toda a vida dele, tudo que ele passou, porque se a gente estudar a fundo a história de Salomão, a gente vai ver que ele fez bastante coisas para Deus em si, construiu lá o templo extremamente luxuoso, né? Quando ele estava ali nos caminhos de Deus, temente a Deus. Mas a gente vê que a mesma sabedoria que trouxe muitos benefícios, que trouxe riquezas, que trouxe honra para ele, foi a mesma sabedoria que fez ele, por exemplo, se desviar, né? Esquecer os mandamentos, esquecer o caminho de Deus a tal ponto, né? Se a gente estudar a fundo, a oferecer criança em sacrifício, a adorar literalmente outros deuses. Segundo a história, se você estudar a fundo ali os ensinamentos judaicos, né, todos os ensinamentos por trás ali de Salomão, que permeia ali, né, que está à volta de Salomão ali, segundo a história, segundo escritos, os homens que estiveram ali perto, mais perto do tempo, né, a gente vai ver que Salomão, ele tinha muita inteligência, muita sabedoria, que segundo a história, ele invocava anjos e demônios, né? Ou seja, Salomão, ele foi também, né, o pai aí da magia, o pai aí de ensinamentos ocultos, né?
muitos bases de ensinamentos ocultos vêm ali daquilo que Salomão fez, daquilo que Salomão ensinou, daquilo que Salomão desenvolveu, alguns livros também, alguns ensinamentos assim ocultos que ele teve acesso, né? E aquilo que a Bíblia diz, né? Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, né? Mas o ponto principal aqui é o versículo, né? Esse versículo aqui. Por que ele diz isso? Porque ele teve riqueza, ele teve honra, ele teve tudo que um ser humano poderia ter. Até experimentou também as coisas, vamos dizer, mundanas, né? Que no caso ele teve várias mulheres, ele se envolve e junto com essas mulheres vem também a cultura que naquele tempo, né? Assim como é hoje, adoravam vários deuses, então ele teve esse contato com outros deuses, ele realmente ali, ele tirou Deus da vida dele, tirou os mandamentos, né? E, e houve um momento em que ele viveu a vida, realmente, a vida mundana, a vida, né, de pecado, tudo quanto é tipo de pecado que ofendia, né, que trazia transgressão, por exemplo, para a lei, né, principalmente ali os 10 mandamentos, né, não servirá outros deuses, não fará imagem de escultura diante de mim, sabe? Todos esses mandamentos ali e outros também, Salomão descumpriu, né? E ele usou a sabedoria para fazer diversas, depois que ele parou, né, de estar debaixo da direção de Deus, ele fez diversas obras, assim, diversas coisas assim mundanas que um desses livros que é usado muito na magia é a Cabala, né? Então foi o pivô ali, veio ali muita coisa veio de Salomão mesmo, né? E é interessante que aí a gente olha aqui nesse versículo ele falando, né? Ele não está falando isso por um acaso. Tá falando isso porque ele viveu, ele teve de riqueza, teve fama, teve honra, experimentou também as coisas do mundo, as coisas espirituais, todos os lados, sabe? E no final da vida, olha o que ele diz, né? O dever de todo homem é guardar os mandamentos, ou seja, o dever de todo homem é guardar os mandamentos e temer a Deus, né? Como é que a gente teme a Deus? A gente teme a Deus guardando os mandamentos, guardando ali, lendo a palavra, meditando, cumprindo, né, todos os dias, estando ali na dependência de Deus, né? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Ainda que nós tenhamos honra, tenhamos riquezas, o nosso nome, por exemplo, seja um exemplo, né? Seja conhecido, Deus prospere os nossos negócios, Deus prospere a nossa família, a bênção de Deus esteja em diversos cenários da nossa vida, né? Aquilo que eu sempre falo, né? A grande questão não é chegar lá, né? A grande questão é se manter lá. A grande questão é se manter, porque a gente vê que quando a gente chega lá, a gente passa a ter recursos, a gente passa a ter condição, por exemplo, de, ao invés de dedicar um momento para Deus, um exemplo, tá? Você pode viajar e deixar Deus de lado, sabe? Eu digo Deus que eu falo é Deus, é um momento com Deus, de leitura da palavra, de meditação, o seu momento com Deus, sabe? Então eu acredito que isso tem que ser a prioridade, sabe? Porque a Bíblia diz o quê? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E como eu sempre falo, né? Que nós possamos fazer uma autoanálise hoje, né? Será que o nosso tesouro está em Deus? Será que o nosso coração está em Deus? Será que um exemplo, se Deus ele nos prosperar, se Deus ele nos fazer ser uma pessoa rica, será que nós teremos nós deixaremos isso subir para o nosso coração? Deixaremos isso mexer com a nossa mente a tal ponto de nos afastar dos caminhos de Deus, a tal ponto de nos afastar? Digo Deus, eu não digo nem de igreja, óbvio. Tem que ir para a igreja, né? Não estou falando que não tem que ir, mas estou falando do nosso momento com Deus, da nossa entrega diária para Deus, da nossa devocional com Deus.
nesse sentido, sabe? E porque a gente vê a história de Salomão, né? Nesse sentido, sabe? Então que antes que a gente, né, experimente ou vá para o mundo ou faça coisas erradas ou se desvie totalmente, igual aconteceu com Salomão dos caminhos de Deus, por que não temer a Deus antes, né? Por que não priorizar o reino antes? Por que não preservar, né, o nosso coração antes? Ou todos os dias, né? Todos os dias entregar o nosso coração a Deus, entregar a nossa vida a Deus. Como é que a gente entrega, né? Se submetendo a Ele, mantendo uma comunhão com Ele diária, mantendo um relacionamento com Deus diário, se relacionando com Deus diariamente. Essa é uma das formas, por exemplo, que eu uso para mostrar a Deus. O Senhor pode me dar riqueza, pode me dar honra, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu tô aqui submisso à tua vontade, submisso ao teu querer, submisso ao que o Senhor tem para mim em primeiro lugar. Sabe? Eu digo isso porque eu oro, falo, Deus, preserva o meu coração das coisas que vai me afastar de ti. Por quê? Por que Salomão fala isso? Porque a um determinado ponto ele viveu essa vida aqui nessa terra, só que aqui ele se deparou com o quê? Se deparou com a possibilidade de morrer. Ele percebeu que a morte estava logo ali. Ele percebeu que tudo isso aqui ficou aqui, ia ficar aqui, a honra, a sabedoria, ia ficar aqui na terra, né? Tudo isso, né? E ele fala, o final de tudo é temer a Deus. Temer a Deus é conhecer, porque o que Deus tem pra gente é o melhor aqui. Deus pode nos dar o melhor aqui, sabedoria, honra, riqueza, prosperidade, bênção em todos os aspectos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de prosperidade e até mesmo de sabedoria, a sabedoria que Deus dá é diferente da sabedoria que o mundo oferece, por exemplo, do conhecimento que o mundo oferece, do conhecimento que tem disponível, porque é uma sabedoria, é uma prosperidade, por exemplo, que vem direto da fonte. Então é da fonte direto, sabe? E a prosperidade de Deus é diferente, não é igual a prosperidade do mundo, porque a prosperidade que Deus dá, a Bíblia diz que Deus, a bênção de Deus não acrescenta, não traz dores, é suave, você consegue administrar, por exemplo. E aquilo que eu sempre falo, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é você ter paz, é você ver os seus filhos bem. Prosperidade, por exemplo, é você ter o equilíbrio, né? Emocional, equilíbrio mental em meio a isso que a gente vive, esse turbilhão, né? De coisas que a gente vê, de coisas que a gente vive. Então, em meio a tudo isso, você pode ser uma pessoa próspera, né? Porque a prosperidade que vem de Deus, ela não traz só finanças, mas ela te ampara em todos os lados, sabe? Você vê realmente a mão de Deus cuidando de cada detalhe, né? E é essa palavra que eu queria trazer, né? E que nós possamos verdadeiramente temer a Deus. Temer a Deus é isso, é se render, dedicar um momento para Deus, sabe? É aquilo que eu sempre falo, né? Se nós precisamos tomar café, precisamos almoçar, precisamos jantar, precisamos ter uma rotina, por que não ter uma rotina diária com Deus? Por que não acordar, por exemplo, e falar, Deus, eu tô aqui, e se ajoelhar, ou dedicar um momento de adoração, dedicar um momento de meditação na palavra, dedicar um momento com Deus, sabe? Assim, e essa é a forma que eu uso para dizer, Deus, eu tô aqui, eu faço isso, tá? Eu falo que eu faço isso todos os dias, pela misericórdia de Deus também. Eu levanto, eu já tomo meu jeito e falo, Deus, eu tô aqui, eu me rendo, eu me submeto à tua vontade. Eu reconheço que eu não sou nada, que eu não posso nada sem ti. Eu medito, eu adoro, eu passo esse momento todos os dias, e isso não é de hoje, né? Isso já faz anos e anos e anos e anos. Entra ano, entra dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai anos, e pela misericórdia de Deus, todos os dias nós estamos prostrados diante dele, entregando o coração realmente, sabe? Para que ele nos dê força, nos capacite, nos oriente, né? Essa é a forma que eu tenho de reconhecer que eu dependo dele, de reconhecer que eu temo a ele, que o meu coração, né?
não tá aqui, mas tá com Ele, não tá firmado em nada dessa terra, mas tá com Ele, na mão dele, tá bom? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que possamos meditar, né? E fazer essa reflexão hoje, né? Se Deus virasse a nossa vida, será que nós deixaríamos de priorizar o reino? Eu digo, quando eu falo reino, o que eu falei? Eu não falo igreja, óbvio, tem que ir para igreja, mas eu falo Deus. Você acha que nós temeríamos a Deus? Ou seríamos igual Salomão, né? Deixaria as coisas dessa terra, a sabedoria, os encantos desse mundo nos encantar e nos afastar do caminho e da entrega, da submissão, né? De Deus, né? Que pode nos dar o melhor aqui, né? E também pode nos dar o melhor lá na outra vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe.